Adesão a tecidos cariados. Agora a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. Não é só agora os desafios que a gente tem dos substratos como tal. A gente adiciona agora dois componentes, que é a qualidade do substrato e a contaminação. Então, nós vamos ter, dentro de toda a cariologia que a gente pode estudar, e tem filosofias em cima disto, a gente vai dividir em tecidos em uma dentina infectada por cáries e uma dentina afetada por cáries. A diferença, para resumir, é a presença de bactérias, certo? Numa dentina infectada, a gente ainda tem bactérias viáveis que vão fazer que nossa dentina continue num processo de degradação ácida. E numa dentina afetada por cáries, aí já entra o problema das filosofias, porque o que para mim pode ser afetado por cáries, para alguma outra filosofia, não. Então, eu lembro que eu li, que eu aprendi isso, pelo menos na faculdade, que a gente tinha que escarbar com a cureta de dentina até ouvir o que está inclusive em muitos textos como cric ou crack dentinário, dependendo qual livro vocês estão lendo. E aquele raspado, aquele som que a dentina faz quando a gente está tirando lascas. Se a gente analisa histologicamente essas lascas, é dentina afetada por cáries. Se a gente utiliza um detetor de cáries, aqueles inclusive de odontopediatria, em pacientes adultos ainda funcionam porque o mecanismo continua sendo o mesmo. A gente vai tirar só o material que está mole, amolecido, e vamos conter nossa dentina afetada por cáries, certo? Então, existem outros produtos que quem tiver acesso são muito bons, que são espátulas de plástico, que elas têm uma dureza, são duras suficientes para tirar a dentina infectada por cáries, mas não são duras suficientes para tirar a dentina afetada por cáries. Então, isso aqui é muito interessante. E o último passo, obviamente, é selar esta dentina com um adesivo apropriadamente para evitar qualquer propagação, qualquer infiltração de outros micro-organismos, certo? Então, isto é uma coisa que eu aprendi no Japão. Então, a filosofia de cariologia deles. E eu gosto muito porque além de ser, além de eles criaram a odontologia minimamente invasiva há mais de 30 e poucos anos. E para eles, quando eles veem um corte como este, eles dividem neste tipo de frontes. Estas duas diapositivas que vocês estão vendo agora foram cedidas pelo professor Jungi Tagami, que recentemente ele se aposentou. Ele foi aluno do professor Takao Fusayama, que foi aquele que começou o condicionamento na dentina lá pelo 1960. Então, como a gente está vendo nesta diapositiva, vai existir a frente bacteriana, onde vai ter um alto conteúdo de bactérias, nem todas viáveis. Existe uma diferença aí meio crítica, porque que existam bactérias não viáveis não significa que as bactérias que a gente tenha que tirá-las. Se a gente é o caso dos infiltrantes, por exemplo. Se a gente tem uma quantidade mínima de bactérias, mas as bactérias não estão viáveis, a gente pode colocar, por exemplo, um selante em cima de uma fossa de fissura e pronto. Você tirou o poder dessas bactérias. Elas não vão conseguir afetar mais o dente, certo? E você nem fez uma intervenção.